Quem já ouviu esse versículo, alguém citando ele? Irmão, não julga não, porque ele disse foram julgados. Mas ele continua, o versículo continua, ele não para aqui. Olha o que ele diz no segundo. Porque com o juízo com que julgares, sereis, todos nós seremos julgados. Você quer saber como você quer ser julgado? Você quer ser julgado pelo entendimento humano ou pelo princípio bíblico? Existe um perfil, existe uma forma de você ser julgado. Por qual você quer ser julgado? Olha, eu quero ser julgado pela reta justiça de Deus. Então, se você vai julgar alguém, você tem que também ter um parâmetro. Qual parâmetro que é? A palavra de Deus. Todos nós seremos julgados por ela, pelo que está escrito no livro. Então, o que não está escrito no livro, você não vai ter que prestar conta disso aí. Agora, tem uma diferença. O cristão, ele não é julgado a salvação dele. O que a igreja muitas vezes ensinou é que nós vamos ser julgados e a salvação, ela fica correndo risco. Não é assim? Então, tipo assim, com esse ensinamento errado, o que a igreja aprendeu? O que começou a sentir? O cristão começou a sentir, o crente, ele começou a sentir na igreja. Medo. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou condenado. Hoje eu estou condenado, amanhã eu estou salvo. Então ele ficava nesse negócio: salvo, condenado, condenado, salvo. Sabe o que isso faz na vida do crente? Imagine que eu te contrate para trabalhar. Eu vim para você e falei assim: no seu primeiro erro eu te mando embora. Você vai ficar mais preocupado em não errar do que executar a tarefa pela qual eu preciso que você faça. Imagine, Ana, se eu chego para você e falar assim: olha, a partir de agosto você está contratado, salário 10 mil por mês, tem benefício, você vai cozinhar para a gente, tá bom? Mas eu quero que você faça uma comida bem gostosa. Ó, mas a hora que você errar o tempero, errar alguma coisa aqui, quebrar um copo, eu te mando embora. Você vai ficar mais preocupado em não errar do que de criar um cardápio gostoso, uma comida saborosa. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então nós temos na igreja crentes medrosos. Eu não posso pecar. Se eu pecar, eu vou para o inferno. E aí ele peca. Aí ele fala: pronto, estou no inferno. Aí ele vai tentar se lavar. Aí ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai tentar se levantar. Aí ele fica uns 2 dias bons, daqui a pouquinho escorrega de novo. Ele fala: eu vou largar esse negócio, não é para mim não. Não vou conseguir nunca acertar. Irmão, assim, se você for um crente esforçado, você fica uns 6 meses sem dar aqueles pecados grotescos. Tem uns pecados feios, né? Mas qual que é o pecado feio? É que as pessoas podem ver. Enquanto ninguém estiver vendo, o seu pecado parece que não existe. E na igreja só tem 5 pecados. Quem é? Roubar, matar, adulterar, beber, fumar e roubar. Então, se você não faz esses pecados, tipo assim, como é que a igreja julgava o irmão? O santo chegava como na igreja? Chegava assim, o pastor falava para ele assim: irmão, você que vai cear agora, que não pecou durante 30 dias, fica de pé. Você que pecou, fica sentado, não pega na ceia não, porque a ceia é santa. Aí, como é que as pessoas de pé ficavam? Cada um agora vai examinar a si mesmo. Aí o cara pensa: bom, não roubei, não matei, não traí minha esposa esse mês. Eu estou bem, posso cear. E às vezes o sincero, que estava ali ajoelhado, que não queria pegar a ceia, porque ele entendia que ele não era digno,
E é esse o sentimento. Ninguém é digno de cear, irmão. Pastor, por que ceamos? Ceamos porque Cristo se fez indigno por nós. Ele trocou de lugar com você. Então, o nosso sentimento diante da ceia é de indigno. Ninguém é digno de cear. Por isso Paulo fala aqui que come dignamente. O que é comer dignamente? Primeiro, você se sentir digno. Segundo, mudar o elemento da ceia. Porque faz toda a diferença se você não ceia conforme os elementos da ceia. Tem muita igreja, por exemplo, que ela serve o pão com fermento. Não é ceia. Pastor, o que é pão com fermento? É pão. Não é pecado comer pão, só não é ceia. Porque para ser ceia, precisa que o pão não tenha fermento. Irmão, se o pão não pode ter fermento, o vinho pode? Que tem uns que defendem a cachaça. Ah, Jesus bebeu vinho. Você tem que olhar para esse. Se o pão não pode, ter fermento, quanto mais o vinho, irmão. Deus. Porque na Bíblia, o fermento, ele tem símbolo, passa uma mensagem de pecado. Então, o cristão, nós temos que sempre estar falando isso para que não fique dúvida no seu coração. Ninguém aqui que está salvo foi salvo por mérito. Eu devo ter uns 25 anos de crente, deixa eu ver. 45 eu nasci na igreja evangélica. Mas ninguém nasce crente, tem que se converter, tá? Irmão, você tem Jesus desde que eu nasci. Não é isso. Então eu vou botar aqui, 45 anos convivendo com a igreja, eu tenho 25 anos de casado, eu antes de casar, eu já voltei para a presença de Deus, então, uns 25 anos, mas eu acredito que salvo, eu devo ter uns 7 anos. Por que, pastor? Porque antes, eu achava que eu era salvo, porque eu não pecava, e eu me sentia o Satanás. Quando eu entendi que eu não fui salvo pelas minhas obras, que tem aquele que acha, tem aquele que fala assim, não, a salvação é pela graça, mas a manutenção é pela obra. Não existe isso. Você não é salvo. Não, salvo não tem manutenção. A pessoa que é salva não precisa manter a salvação. Claro, estou falando da salvação do Espírito, aquela que te induz ao inferno, aquela que te leva para o inferno. Então, nós temos que dizer bem claro, colocar bem na cabeça, que o pior de vocês aqui, o pior, não vai para o inferno. Não tem como, irmão, um crente que acredita em Jesus Cristo, confessou a Cristo como Senhor da vida dele, que um dia provou dos dons espirituais, é impossível esse cara ir para o inferno. Agora, nós temos que ter diferença entre salvação e reino de Deus. E outra, tem como você não ir para o inferno, mas o inferno ser a sua vida. Olha aí. Resgatou, tá vendo? Ela estava evangelizando. Pastor, o senhor falou que não tem como um crente, um cristão, crente ir para o inferno? Não. Mas tem como o inferno vir até ele. A vida dele ser o inferno na terra. É isso que você tem que entender. Porque quando eu falo que você não é salvo pelas suas obras, não é pelo bom comportamento que você vai se salvar, muitos pensam assim, bom, já que então pecar não me tira a salvação, eu vou botar para quebrar. E aí, pode botar. Pode, pastor? Pode. Porque você já percebeu que Deus não te impede de pecar? Quem já percebeu isso? E você levantar hoje e falar assim, eu vou pecar. Não aparece um anjo e você não pode. Não tem isso, irmão. Se você for uma pessoa muito sincera, talvez, bem provável que o Espírito Santo tenta te convencer a não ir. Mas a última palavra é sua. Se você bater o pé e falar que vai, fala, porque eu vou sair fora. Agora, as consequências você vai colher. Porque tem vida eterna e vida na terra. Diga comigo, vida eterna. Vida eterna.
na terra. É a diferença. Quando você aceitou Jesus, pela sua fé em Cristo, no Filho de Deus, você recebeu a vida eterna. Agora você precisa servi-lo para ter vida na terra e vida com abundância. Porque tem muito crente que não tem vida em abundância. Patina financeiramente, patina com enfermidade. E por quê? Porque não está obedecendo os princípios. Porque aceitar a Jesus te garante não ir para o inferno. Agora, é cumprindo os princípios que vai fazer você ter vida na terra e vida com abundância. Então, essas diferenças é bom a gente colocar aqui. Então, eu quero ser julgado pela palavra de Deus, por tudo que está escrito. E é ela que eu vou observar. São por ela. Você imagina que Deus chega para você e te cobra algo que você não sabia que estava escrito. Você vai ser penalizado por isso aqui. Você fala, mas Senhor, não está escrito na tua palavra. Mas eu inventei aqui agora na minha cabeça. Seria justo isso? Não. Então, de antemão, como Deus é justo, de antemão, Ele deixou tudo escrito pela qual Ele vai te cobrar. Então, você tem como saber exatamente de todas as coisas que Deus vai te cobrar. Porque tudo Ele deixou escrito. Mas se você não ler a Bíblia, como é que você vai saber? Como é que o Espírito Santo pode te falar alguma coisa se você nunca leu? Irmão, o Espírito Santo, ele precisa que você estude a palavra de Deus para que ele possa revelar a vontade de Deus dentro de você pelas Escrituras. Porque tem coisas que o Espírito Santo vai te mostrar que se você não tiver a palavra de Deus, você não vai entender. É ela que vai te guiar diante de tempestades, desertos que você vai passar na caminhada com Deus. Você vai ter que atravessar um deserto. Todos nós estamos atravessando um deserto. Lembra o povo que saiu do Egito? Passa 40 anos no deserto, depois entra na terra prometida. Entre a sua conversão até onde Deus quer te colocar, que é a terra prometida, existe um deserto. Só que você tem a opção de levar água ou não. Por que tem muita gente parando no deserto, com sede, com fome, no escuro? Porque não está levando a água, que é a palavra de Deus. Então você não tira tempo para estudar a Bíblia. Quem aqui já percebeu que quando você começa a ler a Bíblia, os olhos começam a coçar, começa a dar sono? Por que isso? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz e nós estamos em trevas. Quando a luz bate nas trevas, há uma reação. Paulo vai dizer assim: Timóteo, persiste em ler. A gente persiste em muita coisa, menos em ler. Você persiste em assistir um filme na Netflix. Você fica pescando, levanta. Não, eu vou assistir o filme até o final. Mas a palavra de Deus você já rejeita logo. Não consigo ler, não entendi nada. Está falando com você? Já achou aí? Deus já achou, irmão? Dá glória a Deus. Então, a gente precisa dessas armas espirituais, o jejum, que é a mortificação da carne, o devocional, que é você levantar mais cedo, primeira coisa do dia, você já logo dobrar o joelho, botar um louvor, glorificar a Deus, passar o tempo lendo a Bíblia, depois você faz outras coisas. Durante o dia, você pegar a Bíblia, ler um pouco também, ouvir louvor, estar sempre em contato e comunhão com Deus, para que você não desfaleça no deserto da caminhada com Deus. Então, olha o versículo: porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Que medida é essa? Já viu aquele irmão que quando os outros pecam, ele quer todo o rigor para ele? Não, cobra dele, pune ele.
bota no banco, o Senhor arrebenta com ele. Mas quando ele pega, foi só um vacilo. Tem misericórdia? Então, a gente tem que ter o quê? Esse senso de medida. Assim como eu queria ser medido, devo também ter essa medida com os outros. Agora, tem pessoa que ela não pode, nem todo mundo tenha o caráter para julgar. Nem todo mundo tem o caráter para julgar. Porque existe diferença em julgamento, disciplina, existe diferença também de pessoa para pessoa. Eu julgo, por exemplo, você vai julgar uma pessoa na igreja. Quem julga? Quem tem liderança. Você tem que medir o grau de conhecimento da pessoa, o tempo que ela está na igreja, se Cristo foi formado nela, a chamada dela. Então, se não tem discernimento, não tem como a pessoa julgar. Por exemplo, nós temos aqui todos vocês. Se eu tiver que fazer um julgamento para cobrar, para disciplinar, para apurar uma situação, imagine que todos tenham feito o mesmo erro. Para cada um tem um peso diferente. E tem um grau de conhecimento, tem um envolvimento, tem a idade da pessoa. Paulo vai dizer que não deve se repreender as pessoas mais idosas, tem que ser com carinho. Já os novos você tem que cobrar com mais severidade. Paulo vai dizer, aquele que mais foi dado deve ser mais cobrado. Você não quer ser cobrado? Não receba nada. Não aceite nada. Fique aonde? No banco. Você aceitou uma posição? Se prepara para ser cobrado. E Paulo vai dizer assim, e quando você for cobrado, não desfaleça o teu coração quando lhe cobrar. Então, eu, por exemplo, eu cobro da minha família muito mais do que vocês. Porque eles têm mais acesso a mim do que vocês. Tem irmão aqui que se eu for cobrar mesmo ele, ninguém vem na igreja mais. Ele vai se magoar. E tem aquele que se magoa que eu não cobro. Poxa, faltei, o pastor me perguntou por mim. Quando cobra? Tem aquele que a gente cobra ele e fala, não vai não, tá pegando meu pé, tá doido? Não deu nada para ninguém? Não bota por ele em casa, eu não boto nada lá em casa? Está me cobrando? Quem está achando que ele é? Então tem essas personalidades, irmão. Você tem que ter essa pegada. Como é que eu vou cobrar a pessoa? Tem aqueles que Deus fala bem assim, vai pega ele. Machuca mesmo, bate forte. Tem aqueles que o Senhor fala bem assim, não vai atrás não. Deixa comigo. Porque, como a gente está em paz todo mundo em família, às vezes a pessoa pensa assim, engraçado, o pastor vai atrás de fulano, não foi atrás de ciclano. Irmão, não é tão simples como você imagina. Não é tão simples assim. Porque com cada um eu tenho que medir diferente. Tem um novo convertido, tem que ter dentinho, tem que ter paciência. Tem os velhos que você tem que cobrar mais, pedir mais. Eu, quando eu estava na caminhada, eu sempre tinha certeza onde eu queria estar. E eu estou exatamente onde eu desenhei na minha mente onde eu queria estar. Eu queria estar aqui. E eu estando no banco, quando eu era cobrado pela liderança, eu sempre achei que eles estavam de olho em mim. Porque eu olhava para a Bíblia e falava assim, a Bíblia diz que aquele que é mais é dado, mais será cobrado. Se estão cobrando de mim, porque estão contando comigo. Eu sempre achava que o meu pastor me via como proibido. E eu era só irmão de banco. Então toda a palavra dura que ele dava, o que eu pensava? Ó, já vi falando com os presbíteros, é assim que ele fala com os presbíteros, então ele está me dando como presbítero. Nunca achei que ele estava me machucando, eu vou desviar. Aliás, eu me sentia mal quando eles fizeram o contrário. Quando pararam de me cobrar, eu falei, pronto, não me querem mais no meio deles.
Imagine, irmão, imagine. Eu te pego no seu pé, eu cobro horário, eu cobro posição sua. De repente, eu paro de fazer isso e começo a falar com outra pessoa e falo assim: não, você não precisa vir não, para ficar tranquilo. Eu só auxiliares aqui, você não precisa vir não. Você vai sentir como? Rapaz, não estou na lista mais não. E aconteceu isso. Com a medida com que me diz, vos medirão a voz. E por que não reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão? Ó, e por que reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? A gente consegue ver o erro dos outros, menos da gente. É muito fácil olhar o defeito de Davi. Mas às vezes o defeito que ele tem, que às vezes eu venci, mas às vezes o meu, que eu não consigo vencer, ele já venceu. Isso vai estar permeado na igreja. Oi? Todo 2 ainda, eu acho. Entrei no 3 agora. 7:3. E às vezes tem pessoas que se comparam ao outro irmão. Já viu isso? Você cobra de mim, não cobra de fulano, não cobra de ciclano, não cobra de mim. Não tem isso, irmão. Cada um é diferente um do outro. O líder, ele tem que ver a qualidade de cada um. Porque os defeitos, eles estão ali. Não precisa ser reparado. Não precisa, quem fica falando de defeito é o demônio. Quem fica jogando na cara nosso pecado, nossas falhas, é o diabo. Deus está olhando a qualidade. Então o líder tem que olhar qual qualidade eu tive de fulano. Porque quando o diabo quis usar um dos animais que ia vir no paraíso, ele não procurou o defeito, ele procurou a virtude que cada animal tinha. E aí ele diz assim: e viu na cobra, na serpente, que era mais astuta do que todos os animais da terra, porque ele precisava usar. Então cada um de vocês aqui tem uma qualidade específica. E é isso que nós precisamos trabalhar na qualidade. Mas quem está daí não consegue ver a qualidade do irmão, só vê o defeito. O pastor colocou o irmão para tomar conta. O irmão veio no culto. Eu estou aqui todo dia fiel. Não falta um culto. Mas às vezes, aquela pessoa que mal vem, ela tem uma qualidade que para aquela função é importante. Quem já viu a lista dos heróis da fé? Vamos ler? Não fecha Mateus 7 não. Hebreus 11. Quem achou de amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí começa. Pela fé, Abel obedeceu a Deus. Abel ofereceu a Deus maior do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Por ela o quê? Uma oferta que ele deu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes
da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradaram a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, eu estou fazendo um estudo sobre isso. Por que para Deus é tão importante a fé? Por que para mim me aproximar dele, por que para mim se relacionar com ele, é impossível que eu me aproxime e me chegue a Deus sem ter fé? O que é fé? Crer sem duvidar. E é tão difícil às vezes, porque parece que tudo que está acontecendo comigo não vai dar certo. E ainda você tem que falar assim, já deu certo. Eu creio em Deus. Claro. Aí eu te pergunto, aí você tem que falar assim com Deus, Senhor, eu quero crer, mas não creio. Eu queria crer, mas não consigo crer. Tem dúvida no meu coração, eu não acho que vai dar certo, porque eu não estou vendo. Tem como o Senhor me dar uma luz aí, me levar lá no futuro? Por que para Deus é tão importante que você não duvide dele? Já pensou nisso? E vira e mexe, a gente coloca em situações onde ele prova se você crê ou não nele. E como é que ele faz isso? Dificultando a sua vida. Porque parece que não, mas cada vez que ele dificulta a sua vida, ele aumenta a sua fé. A maior dificuldade nossa de entender o trabalho de Deus é na injustiça, irmão. Porque veja bem, quando você está errado, quando você está botando para quebrar e as coisas acontecem erradas, você fala o quê? Deus é justo. Mereço. Aliás, isso aqui é até pouco. Eu deveria pagar muito mais. Irmão, eu estou devendo a Deus, isso aqui é consequência. Aí quando você melhora um pouco, você passa a ser mais fiel, você passa a vir nos cultos, você passa a buscar a Deus, trabalhar para Jesus. Aí acontece alguma coisa de errado. Você vai falando o quê? Que injustiça é essa? Aonde eu estou errando? E aí que Deus te prova. E quando você está no mundo botando para quebrar, tudo que está acontecendo, você fala assim, já sei o que está acontecendo, de Deus. Tu sabe o que está fazendo. Eu tinha um problema sério com multa de trânsito. Toda vez que chegava uma multa, eu chegava. Miserável dos infernos. Comprar esse capeta lá, dar uma tapa na cara dele. Quem fazia ele pagar isso aqui? Não toma multa, que negócio, você está achando o quê? Um dia eu ouvi uma frase. Eu sou pior do que você pensa. É pouco. Porque, irmão, você chegou a uma multa na sua casa, você deve ter feito muito mais merda do que aquilo. Aquela pedrada. Sabia disso? Aquela ali, alguém viu, porque as outras ninguém viu. Ela pode ter chegado mais. Não, eu estou te falando. Eu devo pagar todo ano umas 3 ou 4 multas. E eu chegava revoltado. Um dia que eu descobri que eu fazia mais merda do que chegava, eu falei assim, essa aqui é pouco, também você jogou essa. Mas a gente acha que o guarda de trânsito foi injusto. O sinal, o radar, era para passar, eu tomei uma multa daquele radar que tinha no aeroporto, na reta do aeroporto. Tem aquela lá, sabe, na reta do aeroporto? É 80, eu passei acho que é 100. Eu falei assim, só passei a 20 a mais. É porque eu tinha acabado de comprar o carro, o Corolla quase eu estava sentindo que tá 100. Mas 100 para ele, 80, 60,